Olá galera, eu sou a Cristina Maia e vocês estão no canal Vamos Ver Docs, o seu novo canal da marca Vamos Ver. Estamos mais uma vez com o Dr. Daniel Toledo, já, depois da vinheta. Vamos ver! Daniel Toledo é advogado de imigração. Ele tem escritório lá no Brasil e nos Estados Unidos também. Daniel, seja bem-vindo novamente aqui ao canal. Obrigado, Cris. É um prazer imenso estar aqui com você. Maior ainda estar aqui com seus seguidores, que sempre colocam ali alguns comentários nos nossos vídeos muito respeitosos e carinhosos. Muito obrigado pela consideração e pelo convite. Medo foi a palavra que chegou até a mim através de um seguidor. Cristina, eu deixo o meu dinheiro lá no Brasil, eu deixo o meu dinheiro em Portugal. Essa pessoa tem medo de acontecer o que aconteceu lá em 92, 93, na época do Collor. Fernando Collor, né? Muitas pessoas Célia Cardoso. aí. Pois, exatamente, né? Com aquele plano Bresser e tudo mais. Quem não é dessa época, dá uma procurada aí, porque nós passamos muito desespero no Brasil naquela época. Então as pessoas têm receio de que possa voltar. Qual é a sua opinião em relação a isso? Eu acho que agora isso não vai acontecer, né? Mas eu tenho respondido isso para muitas pessoas. Eles falam: Daniel, eu deixo o meu dinheiro no Brasil, eu deixo o meu dinheiro dolarizado, deixo o meu dinheiro em euro, o que eu faço da minha vida? Bom, eu costumo olhar sempre um cenário macro. Primeiro, dólar sempre foi moeda de reserva mundial e vai continuar sendo moeda de reserva mundial, não porque os Estados Unidos será sempre a maior potência do mundo, mas porque para você desfazer o que já está feito é muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Existem muitos contratos de longa duração que já estão dolarizados. Nós estamos falando aí de principalmente, inclusive, títulos do governo, né? Que tem vencimentos em 10, 12 anos. Nós temos aí contratos de 20 anos de fornecimento de gás e petróleo. Então, são contratos de valores muito altos que já estão dolarizados. Sistema SWIFT e tudo mais. Então, você tirar o dólar, você descaracterizar o dólar como moeda de reserva internacional, vai ser uma coisa muito mais complexa do que as pessoas imaginam. Então, o mundo vai precisar do dólar por muitos anos, pelo menos aí para frente. Você colocar investimento em euro pode ser uma segurança, você colocar em dólar pode ser uma segurança, né? Eu acho que eu venho de uma geração que foi mais acostumada a lidar com frustrações. Eu vejo as pessoas da geração seguinte com mais dificuldades de lidar com frustrações. E eu acho que assim, perdeu, né? Ficar criando situações, ficar criando picuinha, isso só vai atrasar o país, isso não vai levar a absolutamente lugar nenhum. Não, nós temos comprovação de que houve fraude, ok, então vamos judicializar isso, vamos levar até o final, vamos colocar as Forças Armadas para fiscalizar, não para intervir, para quebrar, para botar tanque na rua, ali na Praça do Planalto e apontar tanque para os ministérios. Não, isso aí não vai levar em nada e só vai sim, isso sim, pode fazer com que o Brasil vire uma Venezuela, muito parecido com o que nós vimos acontecer aí há alguns anos atrás, onde esqueci o nome dele lá, o outro lá que se intitula presidente do país lá, quis desafiar o atual e os dois quase se mataram ali por causa disso, Estados Unidos apoiando um, fazendo o outro. Hein? Eu tenho recebido algumas mensagens de brasileiros preocupados com o futuro do Brasil, Brasil-Estados Unidos, Brasil-Portugal. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Bom, quanto mais dinheiro em circulação, melhor para a economia, né? Isso, ou pior, porque a gente acaba tendo inflação. Mas vamos imaginar que seja num período curto de tempo, isso vai estimular a economia e vai dar uma falsa sensação para as pessoas de que elas estão nadando de braçada, de que a tal crise internacional, ela não chegou no Brasil. E assim, você deve lembrar, foi exatamente igual em 2008. O Brasil foi um dos últimos países a sentir a grande crise de 2008.
justamente porque houve foi inflado ali a bolha interna brasileira, na hora que veio lá na frente, 3 anos depois, aí sim a gente sentiu realmente uma pancada mais violenta, principalmente na questão das empresas. Vou te interromper, 2008 eu não lembro quem é que estava na presidência. Foi o Lula. Ah, era o Lula. Era o Lula, era o Lula, era o próprio Lula que estava lá. Nós estamos acostumados a ver esse tipo de situação onde você infla a máquina pública. Veja o presidente Biden, né, quando, obviamente, imediatamente, não obviamente, mas imediatamente após a sucessão do Donald Trump, a primeira coisa que foi feita foi imprimir dinheiro e colocar dinheiro no mercado para dar uma segurada na economia. De certa forma, isso é certo, até a página 2 é. Mas depois disso você tem aí todos esses reflexos que nós estamos vendo hoje. Inflação, recessão, cortes e uma série de outras coisas. As pessoas que acreditarem que houve realmente uma estabilização da economia naquele momento, elas estão criando aquilo só dentro da cabeça delas, principalmente porque nós estamos aí num cenário mundial de crise. E essa crise, em algum momento, chega no Brasil. Pode prorrogar aí emitindo dinheiro, emitindo título, criando, injetando dinheiro na economia o tempo que ele quiser. Em algum momento essa conta vai chegar e quando ela chega muito forte. Tá? E isso vai chegar em qualquer país. Então isso é importante a gente saber. Com relação às relações internacionais, o Lula sempre gostou muito disso. Né? E se você lembrar lá, quando ele entrou no governo, a primeira vez que ele foi eleito presidente, todo mundo brincava com o aero-Lula, né? O avião, porque ele passava mais tempo voando do que em terra. Ele conheceu o mundo inteiro, ele foi viajar em todos os lugares, foi se apresentar em todos os lugares, foi fazer relação comercial e relação política com vários países. Então isso é um ponto que o Lula faz muito bem, né? Se colocar no cenário internacional para ter relações com outros países. Não quer dizer que isso seja o suficiente para você ser um bom presidente. Você colocar o seu país no mundo, no cenário internacional é muito importante, mas isso é papel do Ministério das Relações Exteriores, né? O papel do Itamaraty ali, e não o papel exclusivo do presidente. Mas o Lula sempre fez isso, então eu acho que a gente não deve perder relações com países, pelo contrário, eu acho que a gente vai acabar se reaproximando de outros países, que pode até ser positivo por um lado. Mesmo eu me declarando totalmente contra a eleição do Lula. Algumas pessoas têm medo e já relataram para mim que o Brasil possa virar uma Venezuela, uma Argentina, né? E estão até falando o seguinte: Cristina, como eu faço para pedir asilo? Existe essa possibilidade de pedir asilo? Vamos primeiro falar sobre essa questão de virar uma Venezuela, ou virar Cuba, alguma coisa assim. Existe a possibilidade, sim, existe. Né? A gente sabe que governos de esquerda, principalmente governos comunistas, não vamos falar só de esquerda, né? Porque o presidente Joe Biden é de esquerda, e nem sequer se cogita nos Estados Unidos mudar a mentalidade capitalista do americano. Então, assim, são filosofias totalmente diferentes, em educações e culturas totalmente diferentes. Mas quando você fala de Brasil, sim, nós temos a América do Sul, América Latina, ela tem muitas identidades e identificações e semelhanças com outras culturas desses países que sim, se tornaram isso. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa relação. Mas o cenário Venezuela-Cuba é totalmente diferente do cenário Argentina. A Argentina não se tornou uma Venezuela, por exemplo. A Argentina quebrou de verdade. Houve muito desvio, corrupção, inflação da máquina pública, e, enfim, uma série de gastos desnecessários, e é o que geralmente governos de esquerda fazem, inflar máquina pública. E as pessoas precisam entender que todos os recursos são finitos, né? A gente tem limite de recursos. Não é simplesmente, eu preciso eu vou usando o meu cartão de crédito e não preciso pagar. Não, uma hora a conta chega, você precisa pagar essa conta. E se você não paga essa conta, seu nome é negativado. Seu nome é negativado no mercado internacional, você não consegue mais crédito, você não consegue mais investimentos, você não consegue mais alavancagens e uma série de coisas. Né? Então, foi isso que aconteceu com a Argentina. São dois cenários distintos. A tendência do Brasil virar algo semelhante,
existe, mas semelhante à Argentina, não à Venezuela. Existe a possibilidade do Brasil quebrar. E quando você sufoca o empresário com taxas e encargos e tributos e mais encargos e mais benefícios trabalhistas e isso e aquilo, você, obviamente, vai tornando o negócio dele inviável. Né? Ele fala, poxa, eu vou trabalhar o mês inteiro, vou pagar todas as contas, vai sobrar o que para mim? Nada. Mais fácil eu vender tudo e viver de renda, ou mais fácil eu investir em outro lugar, né? Em outros países, que é o que muita gente está fazendo. Então as empresas acabam perdendo a vontade de estar no Brasil, elas acabam saindo. E quando elas saem, obviamente, elas demitem as pessoas que estão no Brasil, elevam o desemprego. E aí, quando você tem muitas empresas saindo, você tem um alto desemprego, mas não tem novas empresas abrindo para absorver esse público. É aí onde existe o grande caos que a gente tem visto na Argentina. Né? Muitas pessoas saíram, muitas pessoas deixaram de investir, muitas pessoas perderam a fé no país, foram embora, e muita gente hoje passa fome, não porque elas não querem trabalhar, mas porque não tem mais onde trabalhar, porque muita fuga de capital, muita fuga de capital intelectual, principalmente, muitas pessoas que podiam estar ali somando com o país, decidiram ir embora. Com relação ao asilo, eu como advogado de imigração, eu sou muito suspeito para falar sobre essa questão de asilo, porque a gente lida realmente com pessoas que precisam do asilo, né? Que é o visto humanitário ou o asilo. São duas coisas distintas, mas a gente costuma comparar uma com a outra. Eu entendo que quem pode solicitar um asilo político, né, principalmente, um cubano. Cubano, sim. O cubano segue, ele vive perseguição política, realmente. O cubano, ele pode, inclusive, ser morto, né? Nós estamos falando aí de um afegão, talvez de um sírio, enfim. São pessoas que realmente têm desespero para fugir da onde elas estão, porque senão elas vão morrer. E às vezes ela fala assim, poxa, eu pular nesse mar aqui é a mesma coisa de eu ficar na minha terra. De um jeito ou de outro eu vou morrer. Pelo menos aqui eu tenho chance de sobreviver em alguma coisa. Então vou tentar por aqui. Isso é um cenário de asilo. Né? Agora você falar, não, eu estou saindo do Brasil porque eu não gosto do presidente, ou porque eu não gostei da eleição do Lula, ou porque eu não aguento mais os tributos, ou porque eu não aguento a violência urbana nas grandes capitais. Isso não se caracteriza como o asilo em si, como o tipo jurídico do asilo. Então eu acho que essas pessoas que estão acreditando nisso, elas vão gastar dinheiro, vão perder tempo para não chegar em nenhum lugar. O Daniel Toledo, ele tem um canal no YouTube que é justamente sobre imigração. E se você não segue, comece a seguir, porque tem pérolas e ele fala, como eu, também dessa questão da imigração legal. Tem os documentos, faça tudo certinho, tintim por tintim. E a pergunta é agora para a gente fechar. Olha a responsabilidade que eu estou te dando agora. É a hora para imigrar? Então, Cris, essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem e eu vou te responder de uma forma muito honesta também, né? Eu acho que não existe hora para as pessoas imigrarem. Eu acho que a vontade das pessoas saírem, ela vem de dentro. Quando eu quis sair do Brasil, eu decidi vir morar nos Estados Unidos, eu não escolhi a hora me escolheu, né? As coisas que eu estava vendo ali não era o que eu queria para mim, não era o que eu queria para o meu filho, na época ele tinha 4 anos. Não era o que eu queria. Eu não queria que meu filho tivesse que brincar dentro de casa, porque se ele saísse de casa, a chance de acontecer alguma coisa, de ser roubado, de ser assaltado, de ser sequestrado, era grande. Então, eu não queria criar meu filho daquela forma. Eu não queria que meu filho tivesse a mesma educação do jeitinho brasileiro, de olhar ali, dá para eu levar uma vantagem aqui? Vamos lá então, quem é mais esperto aqui? Vamos lá, você tem que ficar esperto, moleque, né? Quantas vezes eu escutei isso na minha infância? Você tem que ficar esperto, você tem que ser mais esperto, você tem que ficar ligado. Não era isso que eu queria para o meu filho. Claro que é importante você estar atento ao que está acontecendo em volta de você, mas não com o intuito de tirar uma vantagem ou de você ser mais esperto, entre aspas, aí, do que o próximo. Né? Então não era aquele tipo de educação que eu queria. Eu não queria andar de carro blindado,
né? E eu achava um grande absurdo. Você trabalha pra caramba para comprar um carro legal. Aí na hora que você compra um carro legal, você estraga esse carro legal em 30 dias, coisa que o engenheiro estudou 30 anos para desenhar aquele carro. Você desmonta ele, joga uma blindagem ali, arrebenta com o trabalho de equilíbrio do carro, de potência de motor, de suspensão e tudo mais. Mas você precisa blindar o carro, porque senão você é morto na rua. Mesmo você pagando imposto, você tem que pagar de novo para sua segurança, porque o poder público não faz o papel que ele deveria fazer na questão da segurança pública, e muitos outros, né? Então, assim, eu não era aquilo que eu queria. E quando eu me conscientizei de que não era aquilo que eu queria, eu comecei a buscar opções e oportunidades em outros lugares do mundo, onde a cultura regional e a estrutura regional fosse mais condizente com aquilo que eu queria. Então, eu não acho que, eu vou mudar do país porque eu não gosto do Lula. Eu vou mudar daqui porque eu também não gosto do Biden. Eu vou mudar de Portugal porque eu não gosto do prefeito da cidade. Ou eu vou mudar de condomínio porque eu não gosto do meu vizinho. Assim funciona, né? É uma situação em que você cria e fala, olha, eu vou estar mais feliz em outro lugar que não seja aqui. Esse é o momento que a pessoa precisa migrar. Muito obrigada, Daniel. Até uma próxima. E se você que está assistindo quiser mais entrevistas como essa, só deixar aqui no comentário. Obrigado, Cris. Um grande abraço a vocês. Muito obrigado de novo pelo convite. Um grande abraço aos seus inscritos. Vamos ver. Vamos ver. Tchau. Obrigada.